Muito boa tarde, praticamente boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa O Céu da Semana, em que eu analiso os aspectos astrológicos da semana vigente, que vai do dia 2 de maio de 2022 até o domingo 8 de maio de 2022. Então essa semana é uma semana especial, é uma das duas semanas que estão ocorrendo entre dois eclipses. É normal, né, para quem estuda astrologia acompanhar que os eclipses a cada ano ocorrem dentro de um eixo. E este ano o eixo é Touro-Escorpião. E os eclipses, que são eventos de obscurecimento da luz, obscurecimento dos dois luminares, né? Sol e Lua, são eventos desde a antiguidade conhecidos pelo seu aspecto sombrio, pela sua influência sombria sobre a nossa psique, em especial sobre a nossa capacidade de consciência, tanto racional quanto emocional, já que são os principais significados, né, do Sol e da Lua na personalidade humana. Então esses eclipses, normalmente eles ocorrem aos pares. Então não é raro nós encontrarmos um eclipse solar seguido, logo em seguida, de um eclipse lunar. Então é o caso, né? Nós temos o eclipse do dia 30 de abril, que ocorreu em Touro, e vamos ter 2 semanas depois, logo em seguida, portanto, o eclipse em Escorpião. Então quando a Lua der meia volta no seu ciclo, no dia 16 de maio, teremos um novo eclipse. Então, entre um e outro, temos uma quinzena muito especial. E o que chama atenção neste momento em que estamos vivendo é exatamente que os eclipses eles puxam momentos, eventos, digamos assim, nefastos. Porém, este último eclipse, que ocorreu agora no dia 30 de abril, ocorreu debaixo de uma condição especialmente positiva, devido a vários aspectos suaves, amorosos, espirituais, né? Que são os aspectos ligados a Vênus. E Vênus é o regente de Touro, que é o signo principal envolvido neste eclipse. Então é bem interessante como nós temos este último eclipse que ocorreu bastante suavizado no seu efeito. Como sempre ocorre, se faz algumas previsões um pouco preocupantes, né, sobre as possibilidades dos efeitos do eclipse. E até quem acompanhou aí na semana passada, eu fui um pouco mais cauteloso, não me pareceu que pudesse indicar esse eclipse do dia 30 nada muito pesado, e realmente não ocorreu, e me parece que não vai ocorrer, porque a semana que seguiu a ele continua bastante suave. E para quem acompanha aqui o nosso canal nos últimos meses, ou pelo menos semanas, vai ver que a gente está um período bastante concentrado, bastante tenso nas últimas semanas e meses, do ponto de vista astrológico. Então é uma bênção essas últimas 2 semanas e agora mais essa, em que há aspectos suaves para nos deixar respirar e nos permitir um olhar mais voltado para o amor, para as relações humanas e para as relações pessoais no geral. Nós temos ainda, nesse período entre eclipses, um aglomerado que ainda não se desfez de planetas em peixes. São ainda 4 planetas que permanecem no signo de peixes, sendo que agora vamos ter um outro saindo, né? Pelo menos Vênus vai deixar peixes por esses dias. E esse aglomerado mantém a energia de peixes como a energia predominante, uma aura de espiritualidade, de doçura, uma aura de paz, né, de não violência, de comunicação não violenta, entre outras coisas muito interessantes que esses planetas, trazendo a força pisciana através desses posicionamentos,
favorecem esse período. Então nós temos esse aglomerado em Peixes ainda permanecendo, sendo que as estrelas desse aglomerado são os dois regentes do signo de Peixes, Netuno e Júpiter, que, embora não estejam mais numa conjunção plena, ainda estão próximos o suficiente para permanecer com influência significativa por mais um tempo. Então ainda estamos na reverberação da grande conjunção Júpiter e Netuno em Peixes, que ocorreu em abril e vai reverberar praticamente por todo o mês de maio. Então vamos ainda nos beneficiar desse período para os assuntos ligados à espiritualidade, a sonhos, a projetos de cunho altruísta, e tudo isso ainda é um período muito bom. Os nativos de Peixes, em especial, eu tenho alertado todos os que eu encontro pelo meu caminho todos os dias, né? Os nativos de Peixes são os principais beneficiados por esses últimos meses, e ainda pelo menos mais um mês de maio e junho, em que ainda reverbera a energia desse aglomerado, em especial dessa conjunção, dessa grande conjunção. Além disso, pessoal, desse aglomerado, essa semana a gente vai ter algo pouco comum, que é uma proliferação de sextis, que são aspectos de 60 graus de distância entre dois planetas, ou Sol e Lua. E esses sextis são entre vários planetas envolvendo o Sol. Lua, como é muito rápido, a gente quase nem conta, mas porque fica horas, né, em cada aspecto, às vezes muito poucas horas, mas nós vamos ter alguns planetas essa semana em grande harmonia através desse conjunto de sextis. Então vamos a eles. Em primeiro lugar, esse período entre eclipses promete ser um período de transformações e de realizações. Se fôssemos sintetizar o que eu vou falar daqui até o final, é um período muito favorável para empreender transformações que exijam sensibilidade, que exijam suavidade e exijam atenção aos detalhes. Em especial, transformações que permitam ou que busquem avanços na nossa vida, nos aspectos da nossa vida, mas que exijam uma certa delicadeza, que envolvam sentimentos e coisas do gênero. Então, esse é um momento bastante favorável para que nós possamos empreender essa transformação, que nós possamos colocá-la em movimento. E agora vamos ver por quê, quais os aspectos que favorecem essa visão de conjunto. Nós temos no dia 30, então, esse eclipse que iniciou uma lunação, ou seja, um ciclo lunar de um mês no signo de Touro. Então, embora não seja o ingresso do Sol em Touro, é um ciclo lunar regido pela energia taurina, que sempre tem início quando há uma lua nova, ou seja, o Sol e a Lua no mesmo signo dão início a uma temporada lunar mensal, que a gente chama de lunação. Então, nessa lunação, que ocorreu junto com um eclipse, nós temos a energia das reviravoltas, porque, já vou explicar por quê, tem vários planetas que vão seguir esse evento, que são planetas transformadores. Na verdade, quase todos os que eu vou falar agora essa semana são, tá? Então, se segurem. Touro é um signo de manter, de preservação, de conservação. Touro é um signo de deixar as coisas como está, de conforto e até de apego, de conservar, né, a natureza e o estado das coisas. Então, essa energia ela é desconfortável para o touro, mas é o movimento necessário para que tudo que está em touro possa adquirir algum tipo de evolução ou avanço. Então, no mesmo dia 30, nós tivemos o primeiro desses planetas que eu mencionei, que ingressou numa energia de mudança, que é o Mercúrio. Mercúrio estava em Touro até o dia 30 e passa
para o signo de Gêmeos. Esse ingresso, junto com o eclipse, é extremamente importante por duas razões. Primeiro, que ele vai desencadear um avanço importante nos processos que estavam lentos. Mercúrio rege comunicação, viagens, estudos, negociações de todo tipo. E ele, em Touro, ele mantém esses assuntos num ritmo mais lento. Ele ingressando em Gêmeos, ele acelera notavelmente. Por duas razões. Primeiro, pela natureza de Gêmeos, que é mais veloz. Segundo, porque Gêmeos é o domicílio do planeta Mercúrio. Então, esses assuntos que ele rege na nossa vida tendem a se acelerar nesses dias, em especial, né, durante essa primeira semana. E essa aceleração vai até a retrogradação. Eu não vou falar agora da retrogradação, porque ela merece um detalhe, digamos assim, mais especial, porque toda retrogradação de Mercúrio causa, né? Mercúrio é o planeta mais veloz de todos e é, portanto, o que retrograda mais frequentemente. A sua retrogradação é percebida mais frequentemente por nós. E todos os assuntos que eu mencionei, comunicação, viagens, estudos, negociações, tendem a sofrer tropeços, ou andar para trás, ou ter falhas na continuidade durante os períodos de retrogradação. Então, nas próximas semanas, nós vamos ter uma retrogradação dentro desse período em que o Mercúrio está em Gêmeos. Então, essa semana ainda não, tá? Essa semana ainda ele está só acelerando. Então, essa semana é muito bom para a gente acelerar também. Aquilo que a gente quer que se transforme, que mude, que avance, que evolua nos terrenos de comunicação, viagens, estudo e negociações. Por quê? Porque depois que chegar na retrogradação de Mercúrio, isso tudo vai ganhar um outro ritmo e um outro sentido. Então é bom aproveitar antes da retrogradação. Semana que vem eu falo da retrogradação, porque vai ficar muita coisa. Mas essa retrogradação, por estar ocorrendo no signo de Gêmeos, que é o domicílio do planeta Mercúrio, é a melhor coisa que poderia acontecer. Por quê? Porque será uma retrogradação de Mercúrio muito suavizada, pelo fato de estar no seu signo de domicílio. Então, vamos aproveitar, porque tende a ser uma retrogradação não tão complicada como as de costume. Além do Mercúrio, então, que está saindo de Touro e entrando em Gêmeos, nós temos no dia 2 de maio, segunda-feira, outra mudança de energia importante. O planeta Vênus, planeta do amor, planeta das relações humanas e dos valores e da estética e da beleza, que é o regente da temporada atual, né? Que é o Sol está em Touro. O planeta Vênus, ele sai do signo de Peixes, então era um dos que estava no aglomerado antes mencionado de Peixes, e ingressa em Áries. Bom, qual a importância disso? Vênus em Peixes está exaltado. O Vênus faz a gente olhar para o amor romântico, para a delicadeza, para o mundo cor-de-rosa, Vênus em Peixes. Vênus em Áries, ele está exilado, ou seja, ele está num signo que não favorece a energia venusiana no geral. Ou seja, Vênus em Áries fica um pouquinho tenso, fica um pouquinho angustiado. Por quê? O Áries é rápido, é acelerado e é direto e intenso. Então a gente sai de uma influência romântica e vai para uma influência mais passional, onde em todos os assuntos venusianos, que são relações humanas em geral, relações amorosas e familiares, e toda forma de relação com a estética, com a harmonia, com as artes, sai daquela doçura toda de Peixes e mergulha no curto e grosso de Áries. Então, isso tem prós e contras. Essa aceleração, ela tira um pouco da força da aglomeração de Peixes, que a gente falou antes, só que agora coloca todas as coisas para funcionar mais de uma vez, né? Então, a Vênus em Áries, todas as coisas ligadas a essas temáticas venusianas de relações humanas,
de beleza, de artes, de doçura e de amor, que Vênus é deusa do amor, tudo isso tende agora a se abrir de maneira mais direta e as coisas que estiverem meio mal resolvidas ou meio arrastadas tendem a ir direto ao ponto. Então acho que Vênus em Áries pode ser traduzido como ir direto ao ponto. Outro aspecto que a gente viveu no fim de semana que passou é que a Vênus, antes de sair de Peixes, ela passou pelos últimos graus de Peixes, nos graus em que está Júpiter, finalzinho de Peixes. E aí Júpiter e Vênus, quando se encontram, um aspecto muito positivo, muito conhecido desde a antiguidade, que são os dois benéficos, né? Júpiter, o grande benéfico, Vênus, a pequena benéfica. E esses dois, estando juntos no fim de semana, proporcionaram muitas alegrias, proporcionaram uma visão do amor muito benéfica, muito altruísta, generosa e uma aproximação, um carinho, né, entre as pessoas. Então, no âmbito pessoal, o encontro desses planetas favorece muito todos os nossos vínculos e laços e os benefícios que as nossas relações podem nos oferecer. Porém, isso já passou o fim de semana, e agora, no eco deste aspecto tão benéfico, o Júpiter, né, ele não está mais então aspectando com Vênus, mas ele ingressa num outro aspecto, que é um pouquinho mais duradouro. Vênus é rápido, né? É o Júpiter, que continua em Peixes, entrando nos graus de sextil, que é um aspecto favorável, com Plutão. Plutão está nos últimos graus de Capricórnio, então eles ficam a 60 graus de distância. Esse aspecto que está entrando agora no fim de semana vai até o domingo que vem. Então essa semana toda vai ser a semana com este aspecto. E embora sejam dois planetas já mais distantes, né, não são planetas rápidos, pessoais, né, dos aspectos diretos da nossa vida, são planetas que quando eles se tocam, eles puxam uma temática que é o poder, que é o poder de realização. Plutão é o planeta do poder por si só, né? Ele fala daquilo que a gente tem controle, daquilo que a gente domina. Só que Plutão, ele, quando se encontra com Júpiter, que é o rei dos deuses, também é uma outra forma de nos relacionarmos com o poder, ele, como é um aspecto positivo, é um sextil, esses dois planetas juntos vão ser muito favoráveis durante essa semana para nós empurrarmos, fazermos acontecer aquelas transformações e evoluções que queremos há muito tempo, mas não encontrávamos o momento adequado. Essa semana, então que vai a semana toda, é o momento para fazer acontecer aquilo que estava travado, aquilo que não encontrávamos o momento, e para colocar em movimento as energias que temos guardadas em relação às transformações que desejamos empreender. Então isso é muito importante, é um aspecto favorável, dura uma semana, o que astrologicamente é até bastante. E isso, como o Plutão está em Capricórnio, então isso diz respeito às questões profissionais, financeiras, de trabalho, que envolvam cargos, que envolvam reconhecimento do nosso trabalho. Júpiter está em Peixes, então envolve, nesse caso, o sonhar alto, pensar grande, o idealizar, o caminho que o nosso trabalho, que os nossos empreendimentos podem nos levar, né? Então, é um aspecto muito interessante porque une duas pontas, né? Céu e terra, uma pegada espiritual, idealista, sonhadora, do Júpiter em Peixes, com uma pegada pé no chão de Plutão em Capricórnio, né? Que nos faz, tá bom, pensa grande, mas pé no chão, né? Para realizar, para concretizar. Então, esse é um dos aspectos mais bacanas dessa semana, embora se apoie em planetas mais distantes, então vai fazer o aspecto durar um pouco mais. Depois desse aspecto, no dia 2 de maio também,
o Sol, que está em Touro, forma um sextil, mais um sextil, que é um aspecto favorável, com o Marte, que está em Peixes. E esse sextil vai durar do dia 2 até o dia 11, também é bastante, porque os dois vão caminhar meio juntos, né? Então eles vão demorar para se afastar. Sol com Marte são os dois indicadores de vitalidade do ser humano. Sol e Marte são planetas que dizem respeito à força, ao sangue, à energia vital, à iniciativa, à capacidade de avançar, diz respeito à saúde, boa saúde. Então, esse aspecto sendo sextil, ele vai nos promover iniciativa, vitalidade, capacidade de destrinchar obstáculos, com uma energia suave, porque o Marte tem Peixes e o Sol tem Touro, são dois signos mais suaves, fortes e suaves. Então é um período que, por esse aspecto, vai nos favorecer também resolução de situações delicadas, situações que exijam iniciativa, que exijam aquela ação contundente, que destrincha, que abre e que, através dos detalhes, resolve os problemas. Então é uma energia resolutiva, por envolver Marte com o Sol, mas que puxa detalhes, que puxa suavidade, cautela, por envolver Peixes, né? E Touro. Então é muito interessante que essa semana também vai ser marcada por essa força de energia suave, mas com ação resolutiva, pelo Sol e Marte. Muito favorável também. Vocês acreditam que tem mais aspectos favoráveis essa semana ainda? Vamos a elas. O Sol fazendo esse sextil com Marte, o Sol está bem pertinho de Urano. Ele vai alcançar Urano daqui a pouco. Então, no dia 3 de maio, o Urano também vai ser tocado pelo mesmo sextil. E aí nós teremos então outro aspecto, que é Urano em Touro, fazendo sextil com Marte também em Peixes. Esse vai ser mais rápido, vai até o dia 5, porque o Urano ele é muito mais lento, então ele não é que nem o Sol, que os dois caminham juntos. O Urano está quase fixo, né, em relação aos demais, então o Marte vai passar mais rápido. E esse sextil então vai durar até o dia 5, vai ser breve. E esse sextil vai unir a energia de Marte e Urano. Urano, reviravoltas, mudanças, transformações, inovação. Marte, iniciativa, força de ação. Então, esse Marte com esse Urano juntos vão nos pedir para ter um olhar diferente, para ter uma visão renovada, para dar chance a novas perspectivas. Onde, em especial na área profissional, financeira, de trabalho, aquelas coisas com as quais nós temos responsabilidades, compromissos, né? Touro é um signo de materialidade, de estabilidade, aquelas coisas que nós estamos, de certa forma, amarrados, comprometidos, unidos. Marte pede iniciativa e Urano pede visão mais aberta, abrir a mente para enxergar as oportunidades de avanço que podem surgir nesses dias. Então é um período de poucos dias que pode nos abrir muitas oportunidades. E se estivermos com a mente aberta e prontos para a ação, poderemos aproveitá-las. E esse foi Marte com Urano. E agora o último aspecto da semana. A semana termina com os aspectos novos. Entre o dia 4 e 5 de maio, quando o Sol encontra Urano. Urano, que está relativo aos outros quase fixo, vai ser tocado pelo Sol, pelo avanço do Sol. Então, por alguns dias, mais ou menos 4, 5 até o dia 6 de maio, nós vamos ter o Sol tocando o planeta Urano em Touro. E o Sol é o foco de consciência da nossa vida e Urano são as reviravoltas, a criatividade, o movimento imprevisível e inovador. E essa inovação promete chacoalhadas, reviravoltas, mudanças imprevisíveis e aquelas transformações que a gente não controla, que a gente não prevê, que a gente não imagina, mas que surgem. Então, muito cuidado, porque embora seja um aspecto, no geral, positivo,
pode significar alterações da nossa consciência, da nossa capacidade de entender as experiências importante. Então, essa capacidade de entender, a gente pode ser surpreendido por situações inesperadas que nos confundam. Da mesma forma, vamos pensar pelo lado positivo, essa conjunção, Sol sendo consciência e Urano às reviravoltas, pode nos fazer enxergar coisas por outros ângulos que a gente nunca tinha imaginado antes. Ou seja, podem ser dias, embora poucos dias, breves, né, em que a gente vai ter sacadas, vai cair a ficha, a gente vai enxergar as coisas por outros ângulos e vislumbrar novos horizontes para as situações ou para as questões da vida que até agora tínhamos concebido de uma maneira. Então pode ser um descortinar de novas perspectivas em alguma área da vida. Normalmente em áreas mais concretas, se tratando de touro, áreas ligadas aos compromissos, ao trabalho, alimentação, saúde, corpo, tudo que diz respeito a essa temática taurina pode nos revelar novas perspectivas. Quem sabe descobrir novos limites para o nosso corpo, a nossa saúde e a nossa relação com as coisas materiais. Touro também rege finanças, então muito cuidado para surpresas não serem perigosas, né, em termos financeiros, né? Muito cuidado com compras impulsivas ou com descoberta de áreas, de partes das nossas finanças que não estavam ordenadas, né? Touro também é um signo de ordenação. Então tudo isso tende a ganhar novas perspectivas e novos olhares durante essa semana. E ali pelo dia 6 para o dia 7 vai se acomodando, vão se aquietando os aspectos e o fim de semana não tem novos aspectos. Nós vamos ter apenas a Lua lá passando como sempre e aguardando a semana que vem para trazer novos aspectos. Essa semana, no geral, está muito favorável. Recomendo que aproveitemos bem. E quem anotou tudo aí, depois confere dia a dia os momentos mais favoráveis para cada movimento nosso. Da minha parte, foi um privilégio ter estado com vocês. Muito obrigado pela presença dos que estão, dos que estiveram e dos que ainda vão nos assistir aí nos próximos dias, que eu sempre recebo muitos retornos do pessoal que assiste depois. Um grande abraço a todos e até sempre. Tchau!